Nessa noite nós vamos fazer algo diferente, fazer algo especial. É a última noite que nós temos da nossa sessão, da nossa série de Efésios, mas ao mesmo tempo que é a última sessão de Efésios, hoje também é a primeira semana, primeiro domingo que nós temos do nosso jejum anual de Quaresma. Todo ano, durante a Quaresma, a igreja, ao longo dos séculos, se separa e se retrai para observar a sua própria condição pecaminosa. Em um certo momento da história, isso estava relacionado à festa da carne, à festa do carnaval. Então, se fazia tudo que a carne queria e depois ia tentar purificar durante a Quaresma. Mas a Quaresma não foi criada e não existia como parte do calendário litúrgico da igreja cristã para isso. Era um momento onde 40 dias antes da Páscoa, nós focássemos os nossos corações no Senhor. Nós voltássemos os nossos olhos para aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, está fazendo nas nossas vidas e vai fazer nas nossas vidas. É como se nós estivéssemos passando aqueles 40 dias antes do Cordeiro de Deus ser apresentado para nós como o Coelho Pascual. Como o Cordeiro Pascual. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos fazendo esse jejum não simplesmente como um ritual religioso. Nós estamos fazendo isso como parte do nosso devocional ao Senhor. Mas pensa, antes do jejum que nós estamos começamos essa semana, quando foi a última vez que você jejuou? Talvez a sua resposta seja, na última vez que a igreja jejuou, né? Por quê? Porque não é fácil e não é normal você, mesmo que nós deveríamos, ter uma rotina de jejum pessoal, durante a semana, durante o mês ou durante o seu ano. Um momento onde você decide jejuar, um momento onde você decide se colocar em fraqueza voluntária para buscar a face do Senhor. Mas nós, como igreja, nós programamos e nós colocamos no nosso calendário litúrgico anual um momento onde toda a nossa igreja vai ser convocada a fazer isso. Então olha só a contradição, nós convocamos e é voluntário. Nós estamos dizendo, nós como igreja vamos jejuar, mas vocês vão voluntariamente se juntar a esse jejum ou não. Talvez você tenha participado de alguma igreja que tenha pesado a mão ou forçado vocês ou cobrado vocês ou pressionado vocês a fazer essas coisas como forma de pressão psicológica ou perguntas inadequadas ou uma forma de manipulação, mas nós não vamos fazer isso. Mas existe em nós também, como liderança, uma expectativa de que vocês estejam entendendo o propósito das coisas que nós estamos fazendo, de que vocês estejam observando a liderança dessa igreja e vocês encontrem em nós nem que seja um mínimo de dignidade na liderança dessa casa que você queira seguir. Assim como Paulo dizia aos discípulos dele, me sigam enquanto eu sigo a Cristo, nós também desejamos prover para vocês um tipo de modelo e exemplo a ser seguido. Então nós estamos nos esforçando para buscar o Senhor, mas a nossa expectativa é de que vocês estejam olhando para isso, de que vocês estejam desejando isso, de que a nossa igreja seja um corpo, uma família que esteja caminhando juntos. Então, o nosso jejum não é simplesmente para a liderança. A oração não é somente para a liderança, não é só para o departamento de intercessão. Aquilo que nós estamos fazendo como igreja. Então, há uma expectativa de que vocês façam isso junto conosco. Mas agora, caso vocês não tenham entendido o propósito, não tenham entendido o porquê, nós queremos explicar isso. Nós queremos falar com vocês quantas vezes for necessário, de quais maneiras forem necessárias, desenhando, fazendo vídeo, o que for,
para que vocês entendam o propósito dessas coisas, dessas dinâmicas, dessas coisas espirituais que nós estamos propondo para vocês. O jejum, ele não é uma coisa simplesmente religiosa, é algo espiritual. Nós estamos nos ataviando espiritualmente, nós estamos nos propondo espiritualmente, nós estamos nos posicionando espiritualmente, em fraqueza, para sermos fortalecidos pelo Senhor, ok? Então, essa noite eu pedi que toda a nossa liderança, durante essa semana, estivesse buscando ao Senhor, orando pela nossa congregação, e pudessem, juntamente comigo, compartilhar com vocês um pouquinho das nossas perspectivas proféticas para esse tempo de jejum. Então eu quero pedir que a nossa liderança venha aqui na frente, e nós vamos, ou talvez não precise todo mundo ficar aqui, cada hora vem um, porque assim vocês não precisam ficar em pé o tempo todo. E aí eu vou pedir para que eles venham e compartilhem com vocês aquilo que cada um deles tem sentido para a nossa igreja durante esse período que nós estamos propondo o jejum, ok? E aí no final eu vou fechar com aquilo que eu acredito que é palavra do Senhor para nós, amém? Deixa eu chamar primeiro, amor, você quer vir primeiro? Não, Ramon então. Quando na semana passada, depois do culto, eu estava ali no fundo, a gente estava orando, e aumenta um pouquinho, Jordão. Gostei. Então aí a gente estava, foi um momento muito maravilhoso semana passada, mas uma coisa que o Senhor ele tem me falado nesses dias é sobre santificação, sobre nós sermos purificados por Ele, sermos aperfeiçoados por Ele nesses próximos dias, assim. Tanto que me lembrou muito a passagem de Jesus sendo levado ao deserto, a tentação de Jesus, e o Espírito Santo é aquele que fortalece-nos em meio a tudo que nós vamos passar nesses processos, né? E eu estava procurando um texto para lembrar sobre isso, o texto de Hebreus 13 diz assim: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então eu sinto que seja uma estação de aperfeiçoamento, santificação. Uma coisa que eu penso também é que talvez muita coisa virá à luz, Deus vai brilhar a luz dele e dissipar trevas que talvez ainda existam nos nossos corações, uns com os outros, e isso é justamente parte do processo de Deus expurgar aquilo que precisa ser expurgado, sabe? É isso. Não? Amém. Mãe, vem cá. Bom, o que eu tenho assim, percebido é que desde que a gente começou no propósito, falando antes assim, olha, sobre vamos jejuar, a igreja vai jejuar, nós começamos a ver também muitas setas do inimigo contra a igreja, em questões de enfermidades, questões financeiras, questões familiares, não é? E é como diz aqui lá em Efésios, né? Acho que você vai até falar nisso hoje, na armadura lá, o escudo da fé é que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, a gente ficar assim, bem prestando atenção nessas coisas, porque vão vir muitas coisas para tirar o foco da gente, que é a gente buscar o Senhor, que é a gente se colocar diante do Senhor e conhecer o Senhor mais. E esses dardos, essas coisas, essas situações, vêm para desviar o foco da situação, né? Para trazer distração. Então, para a gente ficar ligado nessas coisas, eu encorajo vocês mesmo assim a perseverarem na fé, sabe, vigiarem nisso, para que o foco não seja tirado, porque não seja desviada a atenção do que realmente é para esse momento. Amém? Bom que eu vou depois da Dona Rô, porque o Senhor falou muito comigo. Eu acho que mais ou menos nessa linha essa semana. Só deixa eu abrir a passagem aqui, que eu vou ler para vocês. Desde que a gente começou o jejum,
O Senhor já me tacou aquela palavra de Joel, que a Nath mandou no grupo hoje, de Joel 2, sobre arrependimento, né? Arrependei, volta o seu coração para mim. E meu celular não quer abrir a passagem. Mas só complementando o que a Rô falou, tá, Apocalipse. Abriu aqui. Abriu. Só complementando um pouquinho o que a Rô falou, a gente ter esse coração que se sela em relação às distrações. A gente vive numa era de muitas distrações e talvez as coisas comecem a ficar mais, os nossos sentimentos, as nossas emoções nessa época do jejum acabam ficando um pouco mais vulneráveis em relação a ofensas, em relação a até mesmo a forma como a gente lida uns com os outros. E o Senhor falou muito disso comigo, para que a gente esteja com os nossos olhos voltados para Ele. E aí, em Apocalipse 1, no versículo 12, fala assim: virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um homem, a um filho do homem, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Quando vi, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso olhar tem que estar nesse homem durante esses dias, não fora disso. E é engraçado porque depois desse capítulo 1, ele começa exortando a igreja de Éfeso, que era uma igreja que perseverava nas boas obras, e eles viviam dentro da igreja, e eles se doavam para o ministério, mas o coração deles se esfriou. Eles perderam o primeiro amor. Então, eu sinto muito esse chamado do Senhor para a gente de retornar mesmo o nosso coração e os nossos olhos para esse lugar de primeiro amor, como o Senhor sendo o primeiro amor da nossa vida. Então, essa tem sido a minha oração. Eu queria muito convidar vocês para orarem em relação a isso também. Quando foi pedido para a gente dar essa palavra, eu até já tinha escolhido a canção, a última que a gente cantou, que foi A Noiva e Rei, que foi até a parte que a gente mais cantou, que falava assim que para a gente conhecer o coração, e desvendar os segredos do coração de Deus. E o que veio assim no meu coração muito foi sentir que nessa estação o Senhor vai ofender o nosso coração, ofender a nossa mente, nos ofender, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é super certo, é super santo, a gente está em outro nível, o que a gente faz é melhor, mas o Senhor quer nos converter ao coração dele, A gente até quero ler lá em Lucas 2, que quando Simeão foi lá até a Maria e disse, esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Então, eu acredito que o Senhor vai ofender o nosso coração mesmo para revelar o que Ele quer. Então, eu sinto que para a gente se render mesmo àquilo que Ele quer fazer, àquilo que Ele quer falar. E se a gente se sentir ofendido, que bom. E a gente agradecer Ele, porque Ele ainda está querendo nos corrigir. Então, é isso que eu sinto. Amém. Nesses últimos dias, Deus tem falado algo para mim que é pessoal,
mas que eu senti muito de compartilhar, porque eu sei que muita gente passa por isso que eu já passei. Então, quando o Hebe falou para a gente compartilhar algo com a igreja, não tinha outra coisa que vinha a não ser esse pensamento, esse sentimento. E o que veio era que eu precisava revisitar algumas questões do meu passado. Eu precisava revisitar questões especialmente do ministério. E eu não queria, muitas vezes, ter que cutucar algumas feridas. Eu não queria ter que precisar relembrar de alguns momentos que doeram. Mas quando eu olho agora para esses momentos, eu penso no quanto eles foram essenciais para forjar a pessoa e a líder que eu sou hoje. Então, eu sinto que nós precisamos nos desprender de coisas que nós estamos carregando no ministério que estão nos impedindo de viver o que nós temos para viver hoje no Senhor. Então, enquanto eu estava passando por esses momentos nesses últimos dias, eu percebi o cuidado de Deus comigo. O quanto tinham coisas que estavam impregnadas em mim e que estavam silenciadas, mas que elas não estavam resolvidas. E Deus foi lembrando de cada uma delas, e Ele foi trazendo à tona, Ele foi trazendo à tona. Teve momentos que eu, de verdade, eu falava, não vai lá, não vai lá, não. E aí Deus ia, eu vou. Vem aqui que eu vou. E eu senti o cuidado de Deus tão grande e o interesse dele em sarar as minhas feridas, sabe? Então, eu queria falar para vocês hoje que é necessário não comparar a sua jornada na igreja hoje com jornadas passadas que vocês tiveram. E Deus, Ele realmente se interessa em curar coisas que foram feridas tão grandes que hoje acabam nos tornando incapazes de confiar. Então, o versículo que eu quero ler para vocês hoje, eu queria muito que vocês meditassem nisso, está lá em Eclesiastes 13. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar tempo e de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Coser? É isso mesmo? É. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de se aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E por último, eu quero só falar algo que Deus disse para mim. Deus não se esquece de cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos e quando nós precisamos. Então, que o seu coração esteja aquietado no Senhor e na confiança de que Ele quer curar. Ele quer curar. Não interessa se você não quer, não interessa se você não está preparado. Eu acredito que até esses 40 dias de jejum que nós estamos tendo agora, o Senhor vai trazer à tona, assim como foi falado aqui, coisas. Não olhe para essas coisas e ignore. Liga para alguém, chama na sua casa. Hoje, durante o culto, eu quero orar para que o Senhor venha curar. Eu quero orar para que o Senhor venha arrancar impedimentos. Eu via malas assim, é como se a gente carregasse um monte de mala com a gente assim, ó. Deus está falando, vai, e a gente, eu vou, mas e é isso.
Gente, complementando até o que a Nath falou, hoje pela manhã eu via um papel meio velho com escrito 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios 5, na verdade, toda a carta de 1 Coríntios, eu até queria convidar vocês para lerem toda essa carta, né, de Paulo para a igreja de Corinto. Bom, 1 Coríntios 5, 6 e 7, se vocês quiserem abrir aí. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Complementando isso que a Nath falou, hoje eu senti mesmo no meu coração que alguns pecados, né, porque o fermento ele faz alusão ao pecado, então alguns pecados do nosso meio são antigos e nós carregamos eles com a gente. E a gente não percebe que um pouco de fermento, seja um pouco de pecado, um pouco de mágoa, um pouco de sentimento de rejeição, um pouco de seja o que for, vai levedar toda a massa. Só um pedacinho vai levedar tudo. Vai fazer com que tudo fique cheio de pecado e estragado. Então, que a gente possa remover, e eu sinto mesmo que seja o fermento velho, como a Nath falou, pecados antigos, coisas velhas que nós carregamos com a gente, como malas, peso, carregando com a gente. E eu creio que nesse momento de jejum, o Senhor vai revelar para a gente. E realmente, como a Nath disse, nós estamos dispostos a, se você sentir no seu coração que existe um fermento velho aí, vir conversar com a gente, confessar, orar, para a gente orar junto. E para encorajar vocês, essa coisa o seu orgulho, né, que quando começa o texto, né, o seu orgulho te fez mal, o seu orgulho te deixou fraco. A gente precisa se colocar em um lugar de humildade e humilhação nesse tempo. Então, 2 Crônicas 7,14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, que em nome de Jesus a gente possa entender e colocar isso no nosso coração, que se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós nos colocarmos nessa posição diante dEle, Ele vai nos sarar, Ele vai nos curar. Amém? Boa noite. Eu confesso que eu sinto temor ouvindo tudo o que tem sido falado aqui, porque a maneira como as coisas se complementam, né, nossa, desde a dona Rô, a Nath falando, a Ana. E na hora que ela estava em casa, eu perguntei, o senhor está falando com você sobre o quê? Ela falou, 1 Coríntios. Eu falei, não acredita. Porque essa última semana, um pouco antes do início do jejum, o senhor estava falando muito comigo a respeito de corpo, né, a respeito da união, a respeito da nossa jornada e como a gente precisa ser intencional em perceber que as nossas atitudes não afetam somente a nós, mas também atrapalham a caminhada do corpo como um todo. E assim como no corpo humano, cada membro da igreja tem uma função única e importante, todos nós somos chamados para cuidar um dos outros, trabalhar juntos para o corpo de Cristo. Agora, porém, Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas só um corpo. Está lá em 1 Coríntios 12, 18. Como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de cuidar um dos outros. Como igreja, isso inclui ajudar os necessitados, encorajar os desanimados e orar um pelos outros. Que eu penso que talvez, não sei, eu não vou falar que é uma dificuldade, mas talvez seja um hábito que a gente não desenvolve, a capacidade de gastar tempo em oração um pelos outros, pela nossa comunidade, principalmente por aqueles que nos ofendem também, né? Ou por aqueles que nós, não sei, de repente nós não somos tão próximos, né? Além disso, nós devemos estar dispostos a aceitar ajuda quando precisarmos e pedir ajuda quando vemos o irmão ou a irmã necessitado. Isso inclui saúde financeira, isso inclui confissão de pecados, isso inclui, cara, me ajuda com esse pecado, eu preciso melhorar, eu não consigo. Humildade.
se nós não tivermos humildade de olhar para o lado e perceber que vocês são pessoas que Deus escolheu para me fortalecer e para nos fortalecer, nós vamos estar numa posição de arrogância e de independência do corpo. E isso faz de nós parasitas. Aliás, faz de nós igual aquela mãozinha do família Adams lá. Um membro de um corpo andando sozinho, sem pensar que a perna é importante, o pé é importante, a cabeça e o pescoço. Quando cuidamos um dos outros, estamos expressando o amor de Cristo em nossas vidas. E a Bíblia nos diz que o amor é o maior mandamento, e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lá em Marcos 12, 31, o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Além disso, quando cuidamos um dos outros, estamos glorificando a Deus. A Bíblia nos ensina que somos um corpo e que cada membro é importante. Cada membro. Mesmo aquele que nós achamos, às vezes, no nosso pecado e na nossa arrogância, que não faz diferença estar no nosso meio. E se esse pensamento passa pela nossa cabeça, nós estamos em pecado. E o sentimento que a gente precisa ter é de arrependimento. Como um corpo, nossa jornada não pode ser de fortalecimento individual, para que inconscientemente a gente não percebe que nós estamos querendo nos fortalecer para que a nossa jornada seja bonita, né, aos olhos das pessoas que nos veem, no nosso trabalho, porque é importante a maneira como nós somos vistos e nos posicionamos. Mas se nós fazemos tudo para que lá fora aconteça de uma forma bela, né, e bonita aos olhos de Deus, e isso não é feito aqui, e não estou falando só no sentido de, é um líder da igreja que está falando que a igreja precisa ser, não é questão de liderança, é de igreja, de templo, é questão da maneira como nós olhamos um para o outro e nos relacionamos, como se eu não consigo me relacionar, ou aceitar o Ramon, ou aceitar o Ivan, ou a Lígia, cara, é como se eu estivesse rejeitando parte do meu próprio corpo, e nenhum de nós rejeita o nosso braço, nossa mão, nossa perna. Então, não é possível caminhar dessa maneira. Se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Que nós possamos ser membros ativos e dedicados do corpo de Cristo, cuidando um dos outros e trabalhando juntos para a glória de Deus. Que possamos expressar o amor de Cristo em nossas vidas e glorificar a Deus em tudo que fazemos. E quando eu estava meditando nessa passagem, a imagem que eu via era de como se nós estivéssemos andando no meio-fio, né? E o Senhor dizendo, cuidado, cuidado. E esse cuidado não é só para a queda, esse cuidado é quando nós fazemos algo responsável, sem pensar que uma queda pode machucar o nosso corpo. Nós não pensamos às vezes, talvez se eu proteger minha cabeça eu não me machuque tanto, mas se a perna se machuca, alguém está ferido. Então, esse sinal de cuidado é para que a gente olhe um para os outros como essenciais na comissão da obra que o Senhor nos chamou. E não só para a nossa jornada, mas fortalecimento. Eu preciso ajudar o Ramon a se aproximar de Deus, e eu preciso que o Ramon me ajude a estar mais perto de Deus. E sim, falando nos meus pecados, falando, cara, você está errado nisso. E também da minha parte, cara, eu preciso de ajuda. Isso é o que eu senti para esse momento. Glória a Deus. Obrigado. Eu amo que a nossa igreja consegue ter pessoas diferentes falando, trazendo a palavra do Senhor para nós como congregação assim. Então, tendo dito tudo isso, a gente se pergunta, a gente volta para a nossa própria vida. Eu sei que o jejum, esse ano, talvez, mesmo que a gente tenha falado todo domingo, como ele começou numa quarta-feira, foi quarta ou quinta? Foi quarta, né? Como ele começou numa quarta-feira, parece que pegou a gente desprevenido, parece que pegou a gente de surpresa. Ô pessoal, começa amanhã o jejum. E aí todo mundo tipo, e agora? Né? Não vou conseguir começar, ou já que começa amanhã e eu não me preparei, deixa para lá, outra hora eu jejuo. Então eu sei que muitos da nossa congregação não se prepararam, não se propuseram a jejuar. E hoje eu quero convocar a nossa congregação, mais uma vez, a se juntar a esse jejum. Ué, mas não começou na quarta? Não estou nem aí se começou na quarta. Não é tão importante a contagem dos dias em si. O nosso desejo é que você olhe para si com um desejo ardente no seu coração de ver a face do Senhor durante esse período.
de contemplar o Senhor de maneira digna na sua maneira de vida. Muitas vezes eu fico incomodado até com a maneira que, se nós fôssemos comparar a nossa devoção com a devoção de outras religiões, como nós nos envergonharíamos. Já parou para pensar nisso? De boa. Se nós colocássemos para comparar a nossa devoção com a devoção dos muçulmanos, que jejuam semanalmente, que oram, 4 vezes ao dia, param tudo que estiver fazendo para orar, a nossa fé, as nossas obras meio que ficam ridicularizadas. Mas a gente não precisa ir tão longe quanto os muçulmanos. Vamos colocar a nossa fé, a nossa devoção, com a devoção anual dos católicos em relação à quaresma. Quem tem amigos católicos que toda quaresma jejuam, e ninguém precisa avisar para eles que eles têm que jejuar. Bateu no calendário 40 dias ou a semana depois do carnaval, eles já sabem, agora até a Páscoa eu não como carne, eu não como frango, eu não como nada, a maioria também não come doce, porque vai esperar agora o jejum ou até a Páscoa chegar. É automático para eles. Mas agora, nós não cremos como eles de que esse jejum é uma penitência. Nós não cremos que nós estamos sendo purificados dos nossos pecados por meio desse jejum. Nós não jejuamos para ter os nossos pecados purificados ou perdoados. Nós temos a morte de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos santifica e nos coloca como dignos e justos diante do trono da glória. Amém? O nosso jejum é o fortalecimento espiritual de um corpo fraco. Pensa nisso. Você está colocando o seu corpo físico em fraqueza voluntária, para que espiritualmente você seja fortalecido pelo Espírito Santo e alimentado pelos seus sentidos de Deus. O jejum, ele é paradoxo, ele não faz sentido algum para o homem natural. Eu quero ser fortalecido com Deus, então você deixa de comer. Eu quero amar mais a Deus, eu quero ver mais a Deus, ouvir mais a Deus, então você para de comer. O que nós não percebemos é que, na maior parte das vezes, para a maior parte de nós, o alimento e as coisas ao nosso redor consomem os nossos sentidos, de maneira que nós deixamos de perceber Deus e deixamos de vivenciar ou experimentar os prazeres da presença de Deus. Por exemplo, a dopamina, que é essa química liberada pelo nosso cérebro, que faz com que nós experimentemos prazer, ela é lançada pelo nosso cérebro como você come uma boa refeição. Quando você está no seu Instagram vendo coisas novas passando pela sua cara, né? Descobri esses dias também que o Instagram, para quem tem TDAH, por exemplo, é um buffet de dopamina, por isso que vicia. Você ficar assistindo Netflix, assistindo seus seriados. Nossa, mas isso não é alimento, mas isso libera dopamina. Dopamina é o que faz com que o seu coração, com que o seu corpo se sinta alimentado de prazer e alimentado de satisfação. Mas espera aí, será que nós como cristãos, nós não deveríamos ter o nosso maior alimento de dopamina no nosso relacionamento com Deus? E isso, olha como eu estou ligando algo totalmente espiritual com algo totalmente físico, química de um corpo. Será que nós não deveríamos ser pessoas que estão em busca da satisfação e do prazer em nosso relacionamento com Cristo? Parece que deu uma grudadinha aí, hein? Será que nós não deveríamos estar
nem que seja de vez em quando, removendo coisas físicas e materiais e perceptivas ao corpo humano, que fazem com que nós venhamos reconhecer prazer fora do corpo de Cristo, fora da nossa presença, da presença do Senhor, e refocarmos os nossos sentidos para dizer: Senhor, fascina a minha mente de novo. Senhor, enche a minha mente de pensamentos a respeito de Ti. Senhor, faça com que o meu corpo experimente de novo a sensação de estar sendo envolvido pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Agora, muitas vezes nós somos chamados para um jejum, nós olhamos para o jejum como se fosse uma carteira com 10 reais. Né? E aí você fala: eu preciso jejuar. Poxa, eu só tenho 10 reais, o que eu vou dar? Vou dar umas moedinhas. Então eu vou dar o que menos me custa, o que menos me atrapalha. Mas a verdade do jejum é exatamente incomodar a sua carne e fazer com que você perceba que você está focado no seu próprio umbigo, que você está sendo servo do seu próprio estômago, que você está perseguindo coisas que satisfazem a você momentaneamente, mas não tem peso eterno em nada. E aí a gente pensa: não, Heber, mas eu não posso parar carne, porque se eu parar de comer carne eu fico fraco. Sim, exato. Ah, mas eu não posso parar de usar mídias sociais durante o jejum, porque eu trabalho com mídia social e isso vai me prejudicar. Eu não posso deixar de ter tempo assistindo, ou comendo, ou me alimentando, ou fazendo certas coisas, porque essas certas coisas vão fazer com que eu perca isso, ou evite isso e aquilo. Sim, é exatamente isso que nós estamos chamando vocês para fazer. O chamado de Joel 2 que a Ana falou, foi a Ana? Ou foi a Mari? Que a Mari falou a respeito de uma santa convocação para buscar a face do Senhor, para que o Senhor nos visite. Não é um jejum de: pessoal, se vocês quiserem fazer jejum de videogame, se vocês quiserem fazer jejum de viajar para Paris, se você quiser fazer jejum de culto de domingo, né? Coisas que tipo, jejum de jejum, jejum de morrer, né? Faça, porque essas coisas tipo, que peso essas coisas têm no prazer da sua vida? Que peso tirar coisas que você faz uma vez ao mês vão fazer na sua vida? Nada. Então eu estou sendo o mais prático possível para vocês entenderem a realidade do jejum. O jejum é você dizer para o Senhor, como algumas vezes eu já disse aqui, é no jejum você se colocar fraco, desejoso de coisas que te causam prazer, mas você não pode ter elas porque você desejou a Deus mais do que essas coisas. E quando você está sendo tentado a comer um pedaço suculento de churrasco, ou um pedaço de chocolate meio amargo que eu amo, e aí você olha para aquilo e você tem que tomar uma decisão prática, não é espiritual, não é simplesmente tipo: uau, eu estou agora sentindo anjos me movendo para longe do chocolate. Não, não é isso. É desejo, você está sendo atraído pela carne, a satisfazer a sua carne com o que é gostoso e glorifica a Deus quando você pode comer. Mas agora você olha para aquilo e você precisa gritar no seu interior em oração e dizer: Senhor, eu te amo mais do que eu amo chocolate. Eu te amo mais do que eu amo pizza. Eu te amo mais do que eu amo mídia social. Eu vou te falar, eu comecei o jejum e eu desliguei Twitter e Instagram do meu celular. Eu te digo, para mim é difícil. Porque, especialmente o Twitter, que é onde eu fico mais. Twitter para mim é uma loja de dopamina. É uma loja onde eu posso ver opiniões de pessoas e dar opiniões, e aquilo alimenta o meu intelecto e alimenta percepções da minha vida, e eu gosto. E acordar de manhã e olhar meu celular e só ter o WhatsApp,
Tipo, e aí eu abro o WhatsApp, não tem nenhuma mensagem, acabou minha rotina de olhar o celular. Tipo, né, eu já fiz meu devocional, já li minha Bíblia, mas agora o meu celular está tipo inútil. Para que serve o celular, ser mídia social? Vou fazer o quê? Telefonar para alguém com o celular? Quem que telefona para alguém hoje em dia? Né? E aí, exatamente isso, tipo, sim, que tal você aproveitar o tempo que você tem livre e ligar para alguém? Que tal você aproveitar esse tempo e orar? E ler um bom livro? Que tal você aproveitar a fraqueza? Porque, tipo assim, eu estou jejuando agora, mas eu não vou parar de ir na academia, por exemplo. Nem parece que eu vou na academia, eu sei. Mas eu vou continuar exercitando. E é tão bom exercitar na fraqueza. Você acha que você vai morrer 25 vezes antes da hora acabar. Você apaga a luz do nada, no meio do dia. Tipo, você está exercitando, né, meu? Né? Você levanta da cama e deita de novo na hora. O que aconteceu? Dá uns apagão. E aí você fala, eu vou tirar café. Oh, glória. Tirar café por 40 dias. Você tirar açúcar por 40 dias. Você não sabe que você é viciado em açúcar até você fazer um jejum de doce. E aí você tira no primeiro dia e você fala assim, foi só um desejo. No segundo dia você já começa tipo, começa a espumar a boca. Terceiro dia você acorda assim, eu vou matar um. Ninguém fala comigo. Mãozinha vai para trás até assim, quando você pensa num doce. E você descobre que você é dependente do prazer que açúcar te dá. E agora você precisa colocar outra coisa no lugar do prazer do açúcar. O que você vai colocar? O jejum serve para isso? Para mostrar para a gente as coisas que tem tomado o nosso coração, que tem tomado nossa mente, tomado os nossos sentidos, tomado o primeiro lugar do nosso coração, a ponto de nós não termos outra coisa para fazer, outra coisa para nos alimentar, outra coisa para sentir prazer, a não ser o lugar de oração, a não ser o lugar de comunhão, a não ser o lugar de buscar a face do Senhor. Para isso que serve o jejum. O jejum não é para você ganhar o favor de Deus, não é para você receber a chave da sua casa, não é para nós sermos os mais espirituais aiais de Varginha. O jejum é para nós dizermos, Deus, nós não te temos no primeiro lugar das nossas vidas, mas nós queremos. Eis-nos aqui, mais uma vez, humilhados, porque Deus quer saber, eu não consigo viver sem o chocolate, mas eu tenho vivido sem o Senhor. Eu tenho passado os meus dias no Netflix e nas mídias sociais, mas Deus, eu tenho passado dias longe da oração. Isso não pode estar certo. Reordena a nossa vida, reordena o nosso coração. Remove qualquer coisa que está sendo um empecilho para que nós venhamos experimentar do teu amor e do teu poder. E isso não pode ser feito pela pressão, pela manipulação ou como regra. Todo mundo agora passando fome. Isso não existe. É necessário que nós venhamos nos propor diante do Senhor de buscar a sua face com um coração desejoso de ver a sua face, de experimentar a sua presença. Finalizando o nosso tempo de Efésios e começando esse período de jejum, eu quero ler exatamente um texto de Efésios, onde Paulo vai finalizar a sua carta, que é uma exortação muito útil e como caiu como uma luva para aquilo que nós estamos vivendo. Efésios 6, versículo 10. Paulo
finalizando a sua carta. Eu prometo que eu estou acabando, gente. Eu prometo que, eu sei que nós já passamos do horário, mas vamos finalizar com esse texto, tá bom? Ele diz assim, finalmente, quer dizer, eu estou acabando, vou fechar a carta agora, mas é preciso que vocês, leitores, entendam o que eu quis fazer com toda essa carta. Ele diz, é necessário que vocês sejam fortalecidos, ou ele dá uma ordem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que nós temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando Paulo finaliza a sua carta, e ele diz para nós, igreja, para a igreja de Éfeso, ele fala, é necessário que vocês se fortaleçam, ele dá como ordem, fortalecei-vos no Senhor. Ele não está dizendo isso como uma ordem passiva, né? Tipo, ei, pega um espaguete, coloca no pescoço e fique boiando na presença do Senhor, que Deus vai fortalecer vocês. Ele dá aqui um monte de ordem prática, um monte de ordem de ação. Ele fala no texto, fortalecer, revestir, permanecer, firmar, lutar, tomar, resistir, fazer, trazer, vestir, calçar, usar, apagar, orar, suplicar, vigiar, perseverar. E todos esses verbos, todas essas ordens de Paulo, tem a ver com você ser, como é que fala? Atuante, não é? Intencional na sua vida para com Deus. Ele diz, fortalecei-vos, mas ele não diz fortalecei-vos sozinhos, fortalecei-vos no seu orgulho, fortalecei-vos sabendo que vocês são autossuficientes. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força de seu poder. Quer dizer, vocês são fracos, mas vocês não estão vendo quão fracos vocês são. Vocês são como um exército, mas muitas vezes vocês lutas sozinhos. Muitas vezes vocês estão caminhando solitários, achando que vocês conseguem vencer o pecado, a maldade e as ciladas que o diabo coloca no seu caminho. Mas vocês não podem porque vocês são fracos. Então ele usa a imagem de um exército para dizer, igreja, é importante que vocês, como um corpo, virem os seus olhos para a força que o Senhor já demonstrou, a vitória que o Senhor já mostrou. Assim como foi a pregação da Nath a respeito disso, de lembrar que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, e é a partir deste lugar que nós estamos lutando contra principados, potestades e poderios, autoridades espirituais da maldade, que estão tentando fazer com que nós venhamos continuar em fraqueza. Ele disse, vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se vocês são um exército, um corpo, então olhem para o seu general e entendam que é nele que vocês encontram a força, é nele que vocês encontram a vitória. Por isso, essas armaduras, as peças da armadura que Paulo fala, não são coisas para a gente ficar fazendo teatrinho de, coloca o capacete, coloca a cintura agora sim você está fortalecido, né? Simbologicamente, é bonito, é poético, é legal, mas não é isso que ele está falando.
Ele está falando a respeito da palavra de Deus, da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação. E ele está colocando todas essas coisas, as peças da armadura, que só podem ser encontradas numa vida atuante e ativa no Senhor. E todas essas coisas só são expressadas no meio da batalha contra as regiões espirituais, num contexto corporativo, num contexto de exército. Porque você se coloca como soldado solitário, você vai morrer, você vai ser ferido, você vai ser colocado a par do corpo e você vai ser colocado à prova e você não vai perseverar. Então ele fala, congregue a igreja, junte todos como um exército, lute sabendo que nós não estamos lutando uns contra os outros e nós não estamos lutando contra homens de carne e osso. A nossa luta pela verdade, em nos fortalecer no Senhor, é para que nós venhamos vencer o maligno que está lutando, para que nós não venhamos encontrar o Senhor, perseverar no Senhor e nos encontrar com o Senhor vitoriosos no dia da sua manifestação. E aí ele fala, como é que nós vamos fazer isso? É o que ele finaliza dizendo, em toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nessa semana, vocês que não começaram o jejum, mas estão desejosos de se unir a nós, eu quero dar para vocês essa ordem como Paulo, fortalecei-vos, sejam encorajados no Senhor, encontrem o prazer do Senhor, encontrem a alegria do Senhor, descubram de novo aquele primeiro amor, descubram de novo aquela satisfação, aquele sentimento único de ser acordado pelo Senhor, de acordar pela manhã e ter os seus pensamentos voltados ao Senhor e dizer, a primeira coisa que você faz não é olhar no teu celular, é falar com o Senhor e dizer, Senhor, obrigado, eu te amo, fala comigo nesse dia. Durante esse período eu quero te encorajar, não fique sozinho, não caminhe sozinho. Se o Espírito Santo te levar a considerar um pecado antigo, traga ele à tona. Se o Senhor te fizer considerar coisas que estão tomando conta do seu coração, arranque para fora. Deixe o Senhor chacoalhar as águas que estão paradas no seu coração. Permita que o Espírito Santo flua do seu interior como um rio de água viva. Permita que o Senhor faça o que Ele quiser, mova o que Ele quiser, retire o que Ele quiser, para que Ele tenha de novo o primeiro lugar no nosso coração, que nós venhamos amar Ele com tudo que nós temos. Eu estou, para finalizar, só dizer isso, eu prometo. Como pastor, eu estou atento a tudo que o Senhor está fazendo nas nações hoje. O Senhor tocou aquela universidade de Asbury com avivamento. Poucos sabem disso, mas o Senhor está tocando a nossa nação em alguns lugares também. Nós temos amigos ministeriais, lá no Espírito Santo, por exemplo, Dan Sartori, a igreja deles lá, está rolando centenas de curas, batismos, conversões, tudo nos últimos 2 meses acontecendo. Tem outras igrejas que talvez a gente não saiba, onde o Senhor está tocando, onde Ele meio que acendeu o pavio que estava apagando, soprou a chama que está tomando corações. Como pastor, eu quero muito que o Senhor nos visite. Eu quero muito que o Senhor venha tomar os nossos corações, as nossas mentes e ser o prazer das nossas vidas de novo. Então, como congregação, não há como isso acontecer. Nós só temos uma dica do Senhor. Isso não começa com a gente. Não temos como programar isso.
Mas nós temos uma dica bíblica para isso acontecer. Se o meu povo se humilhar, orar, clamar, jejuar, buscar a minha face, se a gente fizer isso, se nós nos voltarmos ao Senhor, então Ele virá, nos visitará. Mas Ele não vai fazer isso com um povo que não faz isso. Por isso eu quero convocar vocês mais uma vez. Começa de novo, começa do zero. Vamos voltar os nossos corações ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar a liderança aqui. Eu quero que você feche seus olhos. Se você precisar ir, fica à vontade para ir também. Eu sei que já passei do tempo. Mas eu quero convidar a nossa liderança a fazer pequenas orações também em relação a tudo isso. Que nós venhamos responder ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê graça nesse tempo. Coloque seu coração diante do Senhor. Pai da glória, nessa noite, eu peço a Ti que o Senhor volte a ser o prazer do nosso coração. Volte a ser o fascínio dos nossos olhos. Volte a ter os pensamentos da nossa mente, os sentimentos do nosso coração. Volte a ter a força do nosso corpo, a energia das nossas atitudes. Atrai os nossos corações de novo para o lugar de oração, onde nós te vemos, te ouvimos e somos obedientes. Nós pedimos, Senhor, nos encontre nesse tempo em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor intervenha sobre a nossa fraqueza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, expressa o Seu amor, o Seu desejo por nós e que isso cative os nossos corações a largar tudo que tem nos prendido para amar o Senhor nesses dias, Senhor. Tira a gente da zona de conforto, Senhor. Tira a gente daquilo que está nos prendendo para que nós venhamos Te amar, Senhor. Traga arrependimento, produza arrependimento em nossos corações nesses dias, Senhor. Que seja genuíno, Senhor, que seja honesto da nossa parte nos colocarmos em fraqueza diante de Ti, Senhor. Porque o nosso orgulho é frágil, porque a nossa força é nada perante o Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós nos entregamos a Ti agora, nos abrimos nosso coração, Senhor. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Senhor, a nos arrepender, Senhor. Que o Seu Espírito Santo, Senhor, flua dentro de nós, Senhor, trazendo arrependimento, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor, a crer, Pai, que o Senhor está aqui em nós e movendo, Senhor, em nós e na Tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor venha e nos corrija, Senhor, que a gente esteja atento, Senhor, à Tua correção, Senhor, a endireitar, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quero, Senhor, pedir para que o Senhor nos ofenda hoje, Senhor, para que no Seu grande dia, Senhor, a gente não venha se ofender, Senhor. Nós sejamos preparados, Senhor, para Ti, para quando o Senhor voltar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos leva de volta, Senhor, ao lugar, Senhor, do primeiro amor, Senhor. Acende de novo a chama, Senhor, no nosso coração. Aquela chama, Senhor, que brilhava, que fervia no nosso coração quando nós Te conhecemos, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Põe a Tua luz em nós, Senhor. Põe a Tua luz nas nossas trevas, Senhor. Onde está oculto, Senhor, coisas ocultas, põe a Tua luz, Senhor. Traz, Senhor, traz a nossa revelação, Senhor, a nós mesmos, Senhor, da nossa feiura, Senhor, daquilo que precisa ser consertado, daquilo que precisa ser curado, daquilo que precisa ser mudado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos ficar do jeito que nós estamos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, caminhar, Senhor, de qualquer maneira, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude
Nos leva de volta ao primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, atrai os nossos olhos a Ti, Jesus. Seja o primeiro em nossas vidas. Seja tudo em nós. Seja o nosso fascínio, Pai. Pai, domine sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos planos. Domine sobre as nossas vontades, Senhor. Reine em nós, Pai. Seja o nosso único Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nos ensine a viver como corpo, Pai. Nos ensine, Deus, a orarmos uns pelos outros. Nos ensine, Jesus, a conversar contigo, Senhor. A ter intimidade com o Senhor, Pai. Nos ajude a Te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, conduzindo nossos passos, guiando, Pai, os nossos planos, Jesus. Não nos deixe mais estar nesse lugar de arrogância, de planejar, Pai, e não Te consultar, e não pedir, Jesus, e não buscar do Senhor a Tua vontade, Senhor. Que a Tua vontade seja feita e seja plena em nossas vidas, em todos os lugares, aonde nós estivermos, no que estivermos envolvidos, Senhor. Que o Teu plano seja primeiro em nossas vidas, que a Tua voz seja primeira em nossos pensamentos, seja a primícia em nosso coração, Pai. Seja tudo em nós, Senhor. Diminua, Senhor. Diminua o que somos, Pai. Diminua o que temos, Deus, para que o Senhor cresça, Pai. Para que o Senhor seja evidente em nossa vida, para que o Senhor seja evidente em nosso falar, na maneira como nós caminhamos, Pai, para que a única coisa que saia dos nossos lábios, Pai, seja a verdade do Evangelho, que aponte para o Cristo, que trará salvação, Pai, ao mundo caído, Senhor. E nós buscamos, Pai, essa vida, essa verdade que o Senhor nos prometeu, Pai, para que elas também sejam compartilhadas aos outros, Pai, para que haja salvação, que haja cura, que haja arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, usa-nos, Pai, usa-nos e dobre os nossos joelhos diante da Sua presença, Pai. Ainda que nós queremos, Pai, fortalecer a nossa caminhada em nós mesmos, Pai, por favor, nos humilhe, Jesus. Nos deixe diante do Teu trono, fascinado pela Tua presença. Que nada tire a nossa atenção de Ti, que nada brilhe mais aos nossos olhos do que a Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Deus, guarda os nossos corações, reordene os nossos desejos, Senhor. Eu oro para que o Senhor tenha o nosso coração por inteiro. Reordene, Senhor, reordene o primeiro lugar da nossa vida. Eu oro para que o Senhor guarde os nossos pensamentos, guarde as nossas emoções, guarde a nossa casa, a nossa família, contra qualquer seta do inimigo. Guarde a Tua igreja em santidade, nos ajude a caminhar na luz, Senhor. Traga a luz, exponha os nossos corações diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é como uma faca de 2 gumes, Senhor. Em nome de Jesus, exponha os nossos corações à luz, porque o Senhor é um bom Pai, e o Senhor não deixa com que nós fiquemos no pecado, mas o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. Então nos corrija, Deus, nos traga para perto, em nome de Jesus. Pai, nos perdoa por considerar pequenas coisas. Nos perdoa, Senhor, por nos atribular por pequenas preocupações e ambições pessoais. Pai, nos perdoa, Deus, por colocar tantas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, pelas promessas que nós prometemos e não cumprimos. Nos perdoa, Senhor, nessa noite. Pai, nós não queremos nos atentar a pequenos detalhes que não vão levar à equação final. Deus, por favor, tira as distrações, Senhor. Por favor, Deus, nos perdoa por colocar tantas desculpas para buscar a Tua face. Nos perdoa por priorizar tantas coisas, Senhor, que são secundárias nas nossas vidas. Nos dê graça, Senhor, nos dê graça como igreja, nos dê graça como indivíduos. Traz a luz, Senhor, traz a memória aquilo que nos dá esperança nessa noite, Pai, eu oro. Caminha bem perto da Tua noiva, Senhor. Venha ser a nossa sombra, venha ser o nosso abrigo, venha ser a nossa água, venha ser o nosso alimento, venha ser aquele que nos direciona, Senhor. Nós não queremos andar para a direita e nem para a esquerda sem que o Senhor fale. Nós não queremos considerar os nossos desejos pessoais e carnais,
mas nós queremos ser espirituais e agradar ao nosso Deus. Direciona o teu povo, Senhor. Nós aqui, como liderança dessa igreja, clamamos a Ti. Lidera as Tuas ovelhas, Senhor. Lidera o Teu povo, Senhor, assim como o Senhor deseja. Nós somos fracos, Deus. Nós não conseguimos sem o Senhor. Nós não conseguimos sem o Teu Espírito. Então aqui está a Tua noiva, Senhor. Nós apresentamos ela a Ti como liderança. Cuida dela, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Por favor, não se esqueça das nossas tribulações. Não se esqueça das nossas emoções, Senhor. Cuida de cada uma delas, Pai. Pai, nos coloque de joelhos novamente, Senhor. Deus, nos coloque de joelhos novamente, Senhor, aos seus pés, Pai. Esse é o nosso lugar, Jesus. Pai, dobre os nossos joelhos, Senhor Jesus. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, em humilhação, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos nos ajoelhar aos Seus pés à noite, antes de dormirmos, durante o nosso dia, Senhor, em reverência a Ti, Senhor Jesus. Que o Seu Espírito Santo possa consolar os corações, Deus, daqueles que se sentem ansiosos, deprimidos, Pai. Que em nome de Jesus, o Seu Espírito possa reavivar os corações que se sentem frios, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Seu amor e a Sua graça sejam reveladas no lugar secreto aqui, Deus, na Tua igreja, Pai, no nosso meio, Senhor, e que isso transborde, Deus, como um vaso, Senhor, cheio de água viva, Pai, que isso transborde, Senhor, para o corpo todo de Cristo, Deus, aquilo que vivemos no nosso secreto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu nada sou sem Ti. Todos esses que aqui estão pedindo pela Tua graça, dai-nos graça para jejuar, dai-nos graça para nos entregar por inteiro, para levarmos o prejuízo, para que nós tenhamos a Ti, para que nós venhamos reencontrar o prazer do Senhor novamente. Venha satisfazer os nossos sentidos, encher as nossas mentes com Seus pensamentos. Pai, eu peço, brilhe a Tua face sobre a nossa igreja, prospera os nossos caminhos e as nossas obras, que tudo que nós venhamos fazer seja para o louvor da Sua glória. Livra-nos do pecado, livra-nos da confusão, livra-nos da mentira. Atraia-nos a Ti, Senhor, atraia-nos uns aos outros, que nós venhamos, Senhor, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões, fazer tudo para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém.